Olá! A pergunta é: quem tem medo do lobo mau? Aliás, quem tem medo do marxismo cultural? É uma rima, não necessariamente uma solução. Assista o vídeo e a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Olá! Estamos aqui, final de tarde, né? Final de tarde de quarentena, aqui no bunker, fumando um charutinho, para falar hoje sobre um assunto da maior importância, um assunto polêmico, um assunto que está sempre nas redes sociais, um assunto que os haters de direita adoram falar, muitas vezes sem saber do que estão falando, que é a escola de Frankfurt e o marxismo cultural. Buh! Né? Esse fantasma, esse espantalho que ideólogos de direita comentam, falam, usam distorções absurdas para assustar as pessoas, para construir uma imagem, né, de que estes pensadores seriam assim figuras perigosas que estão manipulando a opinião pública, que estão manipulando as pessoas, tá bem? Eu parei justamente aqui num canto que eu tenho bastante coisa sobre a escola de Frankfurt, tá? As obras completas do Adorno, estou construindo, né, que estão saindo em português, Walter Benjamin, Horkheimer, né, quer dizer, um conjunto importante de autores que construíram as primeiras gerações da escola de Frankfurt. Tá? Há muitos livros que contam a história da escola de Frankfurt e que mergulham nas teorias dos principais pensadores ligados a esta escola de pensamento surgida na Alemanha na década de 1920. Tá? Antes, rapidamente, eu gostaria de fazer uma pequena, digamos assim, refutação, né? Muito rápida, assim. Marxismo cultural é algo constrangedor para quem sabe do que está falando. Então, assim, para quem não está muito familiarizado, não repita isso, que isso é feio, é um mico ficar falando desse tipo de coisa, tá? Que seria uma ideia construída por pensadores marxistas que não mais desejariam tomar o Estado, mas estariam introduzindo mudanças na esfera cultural para que um belo dia o cidadão de bem acordasse e o mundo estivesse dominado por esses valores marxistas, né? Que seriam a destruição da família, o que eles chamam de gaysismo. Olha bem se isso é coisa que se diga. A destruição dos valores, do respeito, né? Então, uma desestruturação dos valores tradicionais do mundo ocidental que levaria a um estado de confusão onde os marxistas tomariam o poder pela ideologia. Tá? A escola de Frankfurt, vista geralmente como um dos grandes polos de construção deste marxismo cultural, é a reunião de um conjunto de pensadores na Alemanha, nos anos 20, financiados por um grande filho, né, um filho de um grande latifundiário argentino, né, que financiou, né, bancou em Frankfurt a criação de um centro de pesquisa que gostaria de entender o que aconteceu na Europa e na Alemanha, em especial no final da Segunda Guerra Mundial, né, para tentar dar uma resposta ao fracasso da social-democracia alemã. Tá? Existem muitos livros que contam a história da escola de Frankfurt. Né? Eu tenho aqui 3 das principais histórias. Né? Essa aqui, a Escola de Frankfurt, História, Desenvolvimento Teórico e Significação Política, é uma obra já publicada há um certo tempo no Brasil, extremamente minuciosa, né? Uma ótima análise
da Escola de Frankfurt, tá? Por um historiador da filosofia, um super especialista. Então é uma obra importante, uma referência de primeira linha, digamos assim. Tá? Esse livro é da década de 90. Dos anos 70 tem do Martin Jay A Imaginação Dialética, a História da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisas Sociais, de 23 a 50. Tá? O Martin Jay é um filósofo estadunidense que escreveu esta obra ainda, foi publicada em 73, a versão original, tá? Ainda convivendo com pensadores ligados à Escola de Frankfurt. Ele teve a oportunidade de entrevistar o próprio Adorno, né, que morre em 69, ele entrevistou o Horkheimer, o Marcuse, né, e vários pensadores ligados à Escola de Frankfurt que ainda estavam vivos, tá bem? Um pouquinho mais devagar, a minha sugestão, especialmente para o leitor menos familiarizado com o tema, é esse livro do Stuart Jeffries, O Grande Hotel Abismo, né? A Escola de também uma obra de conjunto sobre a Escola de Frankfurt. Aqui ele avança até os momentos atuais, até os atuais diretores da Escola de Frankfurt, até o período do Axel Honneth, né, que é um pensador ainda em atividade, vivo. Né? Então ele passa por Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, o grande, né, vivo e produtivo ainda, o Jürgen Habermas, e chega até o Axel Honneth. Tá? Ele é um livro simples, acessível, muito bem escrito. Ele tem um tom assim que oscila entre o biográfico, né, dando a história de vida de cada um dos personagens, e relacionando essas histórias de vida com as suas teorias, com as suas ideias. Então ele se detém para falar sobre a vida dos principais personagens e explica de maneira muito didática, muito simples, as teorias desses pensadores. Né? Eu acho que ele dá uma resposta. Esse livro é bem atual, né? Publicado agora em 2000, na década de 2010. Tá? Eu acho que ele dá uma resposta a essa onda, né, desse espantalho do marxismo cultural em um ambiente muito saturado por essa discussão no campo da direita, que é a intelectualidade estadunidense. Né? Não é de graça que estadunidenses e nós temos o mesmo tipo de problema na política. Quer dizer, eles elegeram o Donald Trump, nós elegemos o Jair, né? Jair Messias, esse aí. Então essa resposta, digamos assim, que ela é uma resposta teórica e ela é uma resposta também política, é um ótimo antídoto, esse livrinho aqui, leitura rápida, né? Aí com o período de quarentena, vocês tiram algumas tardes aí, vocês leem esse livro com tranquilidade, né? É uma resposta rápida e uma resposta muito boa para certas mitificações em torno da Escola de Frankfurt. Né? Uma que ganhou a imprensa foi a acusação de que, inclusive, o Fernando Haddad, né, que além de um político, né, com mandatos, enfim, ele é professor da USP, né, de que na sua tese de doutorado ele teria sugerido, né, inspirado nas ideias da Escola de Frankfurt, algo sobre a sexualização da infância, né? Uma espécie de justificação da pedofilia, inspirado no Horkheimer. Isso é mentira, isso é uma bobagem. Qualquer pessoa que tenha lido a obra do Horkheimer e do Adorno com seriedade sabe que isto não está lá. Eles nunca defenderam a pedofilia. Tá? Eles falaram muito sobre as relações da moral sexual repressiva, característica do capitalismo, da modernidade, mas nunca fazendo uma afirmação grotesca como aquela que é a eles atribuída, de que eles defendiam a pedofilia e a sexualização abusiva da infância. Tá? Isso é mais um espantalho, mais uma ideia das tantas que circulam por aí, tentando
impingir ao campo crítico, o campo da teoria crítica, né, um comportamento bizarro, abusivo, etc. Né? É mais uma mamadeira de piroca que está circulando pelas redes sociais há um bom tempo, tá bem? Então, antes de comer de ouvido as coisas que esses ideólogos irresponsáveis estão divulgando, leia. Eu trouxe aqui, repito, 3 exemplos de 3 obras de autores de diferentes nacionalidades, 2 estadunidenses, tá? E um alemão, falando sobre a escola de Frankfurt, tá bem? Era esse o papo de hoje, era esse o recado. Leia, estude e não caia no canto das sereias. Abraço.